Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Olá, aqui é a Fernanda. Hoje, para falar de Halloween, que é a minha festa do ano favorita, eu trouxe nada mais, nada menos que a Ira Croft, né? Na verdade, Ira Morato, mais conhecida como Ira Croft, que é uma das criadoras do podcast Mundo Freak, que é um dos maiores do Brasil, né? Um dos pioneiros, posso dizer, né, Ira? Uhum. E, além de tudo, a Ira é uma das mulheres pioneiras na podosfera do Brasil, né? Isso eu tenho muito orgulho de dizer. Ira, muito, muito obrigada por aceitar o convite. Oi, 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 Fernanda, oi, ouvinte. Obrigada demais pelo convite de estar aqui falando sobre Halloween, a melhor época do ano, né? Outubro a gente tem dia 21, que é dia do podcast, e dia 31, que é Halloween e dia do Saci, né? Tem tudo a ver com a gente, brasileiros e fãs de terror. Sim, com certeza. E só para dar uma breve introdução aqui, a Ira é uma comunicadora digital, produtora de podcasts, criadora do movimento Mulheres Podcasters e organizadora da Feira de Terror São Paulo Fantástica, né, que ocorreu uma vez. E hoje ela trabalha com comunicação digital, que é a especialidade em análise de perfis em redes. É isso, então, Lira? Isso mesmo. Meu, É. meu perfil aqui de produtora e também amante de podcast. Eu sou apaixonada por podcasts, gosto muito dessa comunicação através do áudio e também de outras mídias que falam de terror, né? Porque aí já vai cinema, série, livros, quadrinhos, e é isso. Eu vi um pouco da sua biografia e achei muito interessante colocar aqui uma recapitulação para dizer que você é de Registro, né? Mais precisamente do bairro Vila Nova, no Vale do Ribeira. É formada em contabilidade, foi para São Paulo, atuou com auditoria e por volta de 2008 você fez um curso sobre mídia digital, né? Uhum. Trabalhou em agência de propaganda, social media, planejamento e hoje trabalha com análise e apresenta para o cliente o que ele deve fazer, né? Então, por exemplo, a pessoa como eu, que tem um podcast bem iniciante, se eu venho para você e falo a minha ideia, o meu objetivo, e você, a sua empresa, que é a Paratopia, né, ajuda Isso. a formular o podcast, é isso? Isso mesmo, eu saí lá da Vila Nova, no bairro do Ribeira, para vir para São Paulo, para entrar nesse mundo de entretenimento, comunicação e podcasts. Eu comecei como um hobby, assim como a maioria das pessoas que começaram fazendo podcasts e ainda começam, né? Porque nós temos nossas vidas, né, paralelo a isso. E aí a gente começa porque gosta, né, para se envolver, às vezes por curiosidade. E 12 anos depois, estou eu aqui como produtora, né, especialista em podcast, sócia na Paratopia Podcast Storytelling. Então, hoje a gente faz consultoria, produz o podcast, lança o podcast, tanto para pessoas independentes como para empresas e até mesmo para agências, né? Às vezes em ação, precisa alguma marca, está fazendo alguma coisa, a gente faz o podcast. E no mês de outubro, que é o mês do terror e é o mês que a gente mais gosta lá no Mundo Freak, não aconteceu comigo, é o mês que a gente mais trabalha. Nós lançamos, tradicionalmente, um audiodrama de terror. E é uma área que hoje eu também estou me especializando, e a cada ano a gente lança um com apoio dos ouvintes, com produção assim, alta produção de qualidade, com direção de elenco, elenco especial, sabe? Fazemos um trabalho com vozes originais, tudo original, desde o roteiro até a produção final. E aqui, participando dos podcasts que me convido para falar de Halloween e terror nesse mês. Para dar uma contextualizada aqui, eu vi que você conheceu os podcasts por volta de 2008, 2009, né? Você encontrava os links para acessar os podcasts naqueles sites, aqueles blogs de antigamente, né? Uhum. A gente pode falar de antigamente. E começou participando dos podcasts Seven ou Sete? Setcast, Setcast, Setcast.
que era um podcast cristão, mais parecido com uma rádio comunitária, né? Uhum. Depois o Caverna Cast, você participou, o Nerdrox, que é de games, né? Nerdrops de games, era um Nerdrops de podcast de games. games. E então aprendeu a editar e a participar de outros podcasts até criar o Mundo Freak, né? Isso, em 2012, eu, o Andrei e o Rafael Jacaúna criamos o Mundo Freak e a partir daí ele foi mudando, foi se transformando até virar um podcast de terror, de suspense, de mistérios e curiosidades e fatos históricos também, né? Ele Uhum. tem um formato, além do bate-papo, né? A gente tem um trabalho assim de pesquisa bem aprofundado para trazer informações e outros participantes assim que têm uns currículos maravilhosos, né? Como a doutora Tupá Guerra, a Jay Carrilho, o Lucas Balaminuti, são pessoas que levam muito conhecimento para os nossos programas. Sim, e eu vi que vocês se conheceram na Campus Party, né? É uma feira de tecnologia, é Isso. isso? Isso, é a maior feira de tecnologia na América Latina. Eu trabalhei na Campus Party durante uns 6 anos e lá Uhum, a gente se conheceu e lá, no meio de todo aquele evento, né, palestra, workshops, assim, muito network, a gente acabou criando, né? E naquela época também, o número de podcasts na comunidade eram bem menores. Então, dentro do evento, tinha umas mesas, assim, onde as pessoas se conectavam, né, para trocar ideia. Então, era um grupo tão pequeno que a gente se encontrava na Campus Party. Hoje já não uhum. consegue, mal consegue se encontrar até mesmo na mesma cidade, né? Porque tem É, tantos podcasts aí que eu já nem sei quanto que estamos. isso é verdade. E eu lembro, eu ouço Mundo Freak há muito tempo, acho que desde 2017 ou 2018. E eu lembro assim, vocês tinham, sempre teve assim uma equipe fixa, né? Que Uhum. era praticamente você, o Andrei, o Rafael, o Marcos Keller, a Tupá. E aí depois foram agregando o Lucas, a Jay. E aí agora vocês Isso. intercalam, não é isso? E você tem especificamente o Aconteceu Comigo. Isso mesmo, aconteceu comigo. Ele era um quadro dentro do Mundo Freak lá no início, acho que em 2014, mais ou menos, onde não era nem eu que apresentava. Nessa época eu editava o programa e quem Uhum, apresentava era o André e o Rafael, às vezes o Lucas e o Kellen, né, eram eles que apresentavam. Aí depois disso, o Mundo Freak ele foi crescendo, então a gente teve que escolher aonde a gente ia focar nossas energias naquela época. Aí a gente começou a trabalhar mais no Mundo Freak, começou a entrar mais gente no Mundo Freak. O aconteceu comigo, ele ficou, deu um tempo, depois ele uhum, voltou com a equipe grande, né, com todo mundo participando, até que ele saiu, transformou-se num programa só e eu assumi o programa. Assumi a produção e assumi a apresentação. E o Mundo Freak Confidencial ficou na direção do Andrei, né? E eu trabalho também na produção, mas é que ele que conduz diretamente o podcast. E aí hoje depois de várias transformações, eu apresentei ele um tempo com a Juliana Ponzilacqua, aí ela hoje está fazendo lives na Twitch, assim como o Rafael, e eu estou apresentando e converso com uma pessoa. Antes a gente tinha um programa mensal com várias pessoas, aí agora a gente tem um programa semanal, onde é eu e mais uma. Você pode dizer assim, como que o podcast transformou a sua vida? Desculpa, eu já fiz uma afirmação, né? Mas é que eu, de tanto ouvir você falar, eu sei que isso aconteceu, mas se você puder relatar. É isso mesmo, assim, o podcast ele realmente transformou a minha vida. Eu sei que é meio estranho falar hoje com tanto acesso à internet, a tantas coisas. Hoje todo mundo está fazendo de tudo, né? Não é exclusividade. Mas para mim, na época, além de ser uma época de mudança tecnológica, porque foi em 2010, né? Primeira década do ano 2000. Então foi aquela coisa virada do milênio. Aí começamos a ter computadores, eram aqueles computadores quadradões. Então você que é jovem e está ouvindo esse programa, nós utilizávamos tipo um quadradão em cima da mesa, Isso. né? Aham. E tínhamos horário de acesso ainda, porque tinha pulse, tinha um, sabe? Era muito os primeiros, sabe? Os povos antigos, os primeiros a entrar na internet. E aí, nessa época, eu tive acesso à internet. Eu morava em Registro, lá na Vila Nova. Eu tinha, assim, uma qualidade de vida
muito boa naquela cidade, mas é uma cidade pequenininha, onde a situação financeira estava muito precária, né? Não só para mim, mas para todo mundo. Então, quando a gente começou a acessar a internet, foi meio que ganhar o mundo, sabe? Sair da onde nós estávamos sem precisar sair do lugar. Então, continuamos morando ali, naquela região maravilhosa de muitas praias, cachoeiras, rios, e comecei a conhecer como que eram as outras cidades, como as outras pessoas viviam, suas experiências, tendo contatos através da internet. E aí, uma das primeiras coisas que eu achei, e foi muito sem querer, porque eu estava só pesquisando, eu estava entendendo, entrando em blogs, conhecendo sites, e foi isso que você falou, né? Quando se antigamente colocava o link do podcast no site, era somente nesses lugares, né? Eram Uhum. poucos agregadores e nem tinham plataformas de música, streaming como a gente tem hoje. E aí eu estava no site da MTV, eu estava no site do Multishow, Uhum. acompanhando notícias de música, até que eu vi um player do lado e cliquei, e aí eu fui conhecer o que era podcast. Começou um programa, e aí eu primeiro pensei que era rádio, depois eu não entendi, e aí eu fui ouvindo até que eles foram falando o que que era, e eu me interessei e comecei a ouvir podcast. Comecei a ouvir o deles, aí a partir daí fui para o Rapadura Cast, Cereal Cast, que eram programas assim que falavam de cultura nerd, de séries e TV, né? Comecei a conhecer essas pessoas. Hoje eu sou amiga do Jurandir Filho até hoje, que faz o Rapadura Cast, sabe? Eu tenho um prazer de ter Ah, ouvido o programa, sabe, 10 anos atrás, e depois conhecê-lo uhum. pessoalmente e ter essa troca. E aí o podcast tem isso, né? Ele abriu a minha cabeça para o mundo, para conhecer outras pessoas, suas vivências, como que elas são, para conhecer mesmo o modo como nós, pessoas, né, na tecnologia, conhecer tecnologia. Agora todo mundo tem, né? Com muita facilidade, mas antes não era tão fácil assim, tanto pelos acessos econômicos quanto os acessos culturais mesmo. Nós estávamos começando. Então foi sair de registro e começar a conhecer todas essas pessoas e a partir daí começar a ouvir e logo em seguida produzir, porque eu aprendi a editar. E logo que eu aprendi a editar, eu comecei a fazer podcast, comecei a gravar, a testar, assim como essas outras pessoas que faziam naquela época. Tinha, além do senso de comunidade, de início de comunidade, tinha aquele senso de curiosidade de se criar alguma coisa. Eu era muito nova, estava começando faculdade, né? Não tinha ainda assim entendimentos do que eu realmente queria na vida. Então você conhece algo novo, é tecnológico, aí você começa a ter nas suas mãos assim uma coisa de, nossa, estou fazendo algo, estou criando algo. E aí o podcast me ganhou dessa forma, nessa comunidade, poder fazer as coisas, poder colocar as minhas ideias em áudio. Eu acho que quem ganhou foi a gente, foi o podcast, a podosfera, em ter você, o Andrei, o Rafael, todo mundo. Nossa, é um mundo que se abre mesmo. Eu falo, tanto que a origem do meu podcast vem disso, né? O nome Desembaça é porque essa é a sensação que eu tenho quando eu ouço podcast. Ele me desembaça, sabe, as ideias que eu tenho equivocadas ou erradas de alguma coisa que eu não tenho acesso, ou não conheço, né? Então, de tanto você escutar, a minha mente, a sua mente abre. Ainda mais durante a pandemia, a gente aprendeu mais a se isolar muito, né? Então, escutava muito mais do que falava. Agrega demais, porque, por exemplo, me dá a oportunidade de entender, assim, vivências que eu nunca vivi, ou nunca teria, jamais saberia como é, por não conviver com pessoas muito diferentes de mim, ou de outras bolhas, né? Então é É. muito gostoso. Isso é muito legal, né? E o podcast, ele nos dá esse acesso, ele nos conecta como pessoas. Porque quando a gente fala de outras mídias que têm suas importâncias também, né? Que são necessárias para nós, como as mídias tradicionais, os veículos tradicionais, quando a gente fala de TV, rádio, jornais, a gente tem uma comunicação unilateral. São emissores de informações e opiniões mesmo com alguns apresentadores, hoje através das redes sociais, abrindo acesso às pessoas, mas o produto em si ele é um emissor, né? E no caso do podcast, a gente é um emissor, mas a gente tem uma certa informalidade.
Estamos agora gravando o seu programa, você da sua casa, eu da minha casa, nós estamos batendo um papo, não é uma pauta tão formal de pesquisa, ou mesmo quando tem, igual no Mundo Freak, as nossas pautas são, a Jake faz, é metodologia científica, ela tem um trabalho muito sério em fazer. Mas quando a gente vai gravar, a gente não precisa gravar de uma forma como norma culta, sabe? A gente podemos conversar como Acadêmicos. pessoas, né? Podemos nos conectar com as pessoas através das nossas experiências, das nossas falas, daquilo que aconteceu com a gente, daquilo que acontece com todo mundo, né? Eu acho engraçado, você até me fez lembrar agora, que, por exemplo, quem é de outra da geração anterior, como a gente, né, que antes da internet, e que a gente acompanhou, por exemplo, atores, cantores dando entrevista, era sempre uma coisa mais formal, tinha que ter uma certa postura. Eles tinham, parece que tinha uma limitação, né? Agora, quando eles vão no podcast, eles se abrem muito, porque é tão descolado, é tão gostoso a conversa, o ambiente, que eles se soltam, né? E então você fica sabendo de coisa que você nem imaginava. É tão gostoso saber a vivência de cada um. Às vezes, sei lá, eu escuto a entrevista de uma apresentadora de um programa de TV. Ela passou por coisas ou fez coisas que eu nem imaginava, assim, que ela tivesse passado, que é o caso que coisas que não falam numa entrevista, por exemplo, sei lá, de uma revista, de jornal. A gente não tinha esse acesso tão íntimo, né, das celebridades e pessoas em geral, né? Então, e uma coisa não exclui a outra, são coisas diferentes, né? E às vezes acabam se esbarrando e fazendo também muito parecido. Tem podcasts que são no formato de programas jornalísticos, apenas para informar, né? Então, tem jornalistas fazendo esse tipo de podcast independente, dentro de veículos grandes quanto independentes. Da mesma forma que temos professores que fazem aulas através de podcasts e adaptam o seu conteúdo. E temos programas de bate-papo. Eu acho que o podcast, não só o podcast, a internet, quando ela nos deu acesso ao público geral, a qualquer um entrar e criar vídeos e criar podcasts, ela meio que abriu um leque para a gente poder fazer aquilo que a gente realmente gostaria de fazer e nem sempre tem chance. Nem todo mundo conseguiria estar fazendo um programa dentro de um veículo grande como Folha, Globo, mas consegue fazer um podcast. Assim como hoje, né, as pessoas que estão no TikTok, que são humoristas e são atores, nem todo mundo está contratado na Globo, ou no SBT, ou no outro canal de transmissão, mas está fazendo o seu conteúdo através de vídeos e podcasts também, né? Então, acho que o podcast ele nos conecta e nos dá muita oportunidade. É como ter um canal no YouTube, só que sem mostrar a cara, né? Então. Quando ele vai E ter tem uma também liberdade. aqueles no YouTube agora, né? Porque a gente Ah, tem os é. videocasts Os aí, vídeos. Sim. né? Cada época a gente tem um formatinho que se destaca mais, né? Aham. Mas que no fundo, são pessoas se comunicando, né? Tava lembrando que vocês também têm alguma relação com o Magicando? É uma ramificação do mundo freak ou é separado? É sim. O Mundo Freak, no início, a gente falava bastante de assuntos que envolviam esotéricos, assuntos mágicos, que está dentro do tema do Mundo Freak ainda, que são mistérios, curiosidades, terror, eles estão dentro. Mas aí as pessoas queriam ouvir muito mais do que aquilo que a gente estava falando. Então, o Andrei, o Keller, o Casal Penumbra, na época a Juliana Posilaca, e hoje quem está lá é a Carol e a Nanda, eles criaram o Magicando para falar especificamente desse tema. Então, o Magicando ele é um podcast que a gente chama de primo, né? Uhum. Que ele é específico sobre esse assunto. No Mundo Freak, a gente fala também sobre magias, esoterismo, mas a gente fala sobre true crime, a gente fala sobre assombração, a gente fala sobre fatos históricos, né? Movimentos sociais também. Já no Magicando, ele é focado no assunto de magia e ocultismo. E aí lá todos eles têm
tem as suas experiências de vida e os seus trabalhos relacionados a esse tema. Então, eles falam sobre filosofia de vida, sobre magia e, às vezes, sobre o dia a dia deles também dentro desse tema. E, Ira, eu acho bem profundo, muito específico o conhecimento de vocês nesses tópicos, tanto que às vezes eu me sinto, encontro em dificuldade de entender algumas pautas, né? Então, assim, como que isso entrou também na sua vida? O assunto, você já tinha um conhecimento próprio ou você teve que estudar? Tudo que vocês abordam. Olha, eu estou dentro disso e também acho que são assuntos, às vezes, meio cabeçudos também, viu? Porque eles são muito específicos e realmente são assuntos que eles cruzam experiências de vida e conteúdo de estudo também, né? É, quando a gente começou o Mundo Freak, no geral, a gente falava sobre conteúdo pop, nerd, geek, a gente falava de terror, mas ainda era muito dentro desses temas, que era o que se falava na época, né? Porque quando começou a ter tantos vídeos no YouTube quanto podcast, a maioria falava desse tema. Mas todas as vezes que a gente ia gravar, a gente pendia para tema de terror e mistério, que era o que a gente mais gostava, tanto eu, Andrei, quanto o Rafael Jacaúna, todos nós gostávamos disso. Aí a gente sentou, reformulou o podcast, aí o Andrei criou o Mundo Freak Confidencial, que era para falar de assuntos de mistérios no geral. A partir de nós três, a gente começou a conhecer outras pessoas que começaram a agregar no programa. Aí tinha o Léo, que é do podcast Mitografia, então ele já estudava, ele já gostava, ele falava muito sobre esse tema. Aí conhecemos o Keller, que é professor de História, Filosofia e praticante de magia e ocultismo. Então o Keller, ele tem assim um gabarito muito grande, ele estuda há muitos anos. E aí, conforme essas pessoas foram entrando no podcast, trazendo seus conhecimentos mais intelectuais, além das experiências, eu, o Andrei e o Rafael Jacaúna, a gente começou a se envolver mais e começamos a ler e estudar mais. Cada um de nós já gostava e já vivia, mas era cada um assim dentro do seu seio familiar, por exemplo, né? Então, cada um, porque a gente tem a primeira influência que a gente tem de fantasia, né, além da nossa realidade de vida de fantasia, é da nossa casa e dos nossos convívios. Então, no meu caso, vem de registro, né, como a gente começou o programa, vem da minha casa, vem da minha cidade, vem do folclore da minha cidade, vem dos mistérios da minha cidade, vem daquilo que a minha família acreditava ou não, superstições, religiões, tudo isso foram me formando como pessoa, assim como o Rafael e assim como o Andrei. E aí no podcast nós sempre levamos as nossas experiências e começamos a convidar pessoas que tinham o conteúdo intelectual para somar. Hoje, depois de 10 anos, né? Não me considero especialista, mas todos nós adquirimos conhecimento porque a gente foi estudar mais. Então, a gente acompanha bastante os livros da Penumbra Livros, né? Que são livros de ocultismo, assim, para quem quer se aprofundar nos assuntos. Às vezes porque eu gosto, às vezes porque eu preciso. Pô, a gente vai gravar uma pauta, né? Um assunto que precisa informar, então é interessante que eu vá estudar o livro, pegue as informações para levar para as pessoas, e conforme eu tenho que fazer isso, conforme todos nós tem que estudar para a pauta, a gente acaba aprendendo mais. E aí vai virando uma mistura, vai virando um ciclo. Tem coisas que a gente lembra de experiência, tem coisas que a gente lembra de livro, tem coisas que a gente lembra de ter aprendido no podcast, e vai virando um conteúdo só, tudo junto e misturado. É muito interessante que conforme vocês falam de assuntos às vezes muito complexos, vocês contam mesmo, dão exemplos do dia a dia, da vivência de vocês, né? E apesar de você ser de uma cidade pequena, relativamente pequena, eu fiquei abismado quando você contou. Não sei se foi no próprio no Mundo Freak ou em outro podcast que você foi convidada, sobre a história do seu tio. Eu nem contei no Mundo Freak, porque é uma história muito pesada e eu resumi muito. Eu contei no podcast da Leila, né? Como era um programa que a gente estava falando de histórias de terror, assim, de vivência, e tinha acabado de acontecer. Na verdade, o meu tio deu carona para uma família, assim, sabe, de psicopatas, porque eles tentaram matar meu tio.
Porque é muito comum, principalmente em cidades pequenas, cidades rurais, como o Registro, de dar carona para as pessoas, porque o ônibus lá não tem horários igual nas cidades grandes. Eles demoram. Então, às vezes, as pessoas ficam no ponto de ônibus 6 horas, 4 horas, sabe? Dependendo da situação. E era um dia de chuva torrencial. Aí meu tio viu uma família no ponto de ônibus, parou, deu carona, e no meio do caminho tentaram assassinar o meu tio. E a gente tem absoluta certeza que não era questão de roubo, porque, primeiro, era um carrinho muito velho, um chevetinho muito velho, que se a pessoa fosse vender, ela ia ter tétano. Não chamava em nada atenção o carro. Mesmo que fosse pelo carro, a partir do momento que eles tivessem dado o primeiro golpe, teriam pego e saído. Mas não, foi muito violento, assim, bateram, tentaram quebrar, tentaram tacar fogo, sabe? Como estava chovendo, não pegou, foi muito, muito pesado. Agora virou histórias de família, sabe? Aham. A gente vai para Regis e fala: Meu Deus do céu, esse lugar aqui é Lobisnova, é família de psicopata. Eu brinco também, eu brinco que eu tenho um amigo que ele está virando o velho do Rio, sabe? As pessoas popularmente conhecem a história do mistério do velho do Rio pela novela Pantanal. Mas além de Pantanal, outros lugares caiçara, porque Registro é uma cidade ribeirinha, uma cidade caiçara, então a cultura lá na água, porque a gente tem grandes rios, tem muito rio, cachoeiras e praia lá na região. E aí esse meu amigo, o pai dele era o velho do Rio, aí o pai dele faleceu, ele assumiu o lugar do pai e ele está igualzinho o velho do Rio. Ele mora, para chegar na casa dele tem que atravessar o rio de barquinho. Sabe, ele já está todo vestido de chapéuzinho, manta, ele tira umas fotos assim, 5 horas da manhã no Rio, sabe? Eu falo, nossa, Naldo virou o velho do Rio, ele virou uma entidade. Não, você tem, olha que emoção, tem amizade com a celebridade, o homem do Rio, Então, famoso no país inteiro. Não, e essa história do seu tio dá muita aflição, porque eu lembro que você falou que as crianças, os filhos do casal, martelavam, né, os dedos do seu tio, das mãos. Hoje o seu tio, ele conta de uma certa forma. olha, tá tudo bem, né? E assim, por um mistério da vida, né? Aí coloque aqui, né, o seu Deus, a sua deusa, no que você acredita, né? No caso do meu tio, ele é cristão, né? Então, graças a Deus, ele não morreu, ele sim, ele foi muito forte, ele aguentou muito, ele conseguiu fugir, conseguiu chegar até num posto, né? Numa oficina, assim, que conseguiu socorrer, foi para o hospital. Teve vários ferimentos, mas não foi atingido em nenhum órgão vital, não aconteceu nada. Teve né, ossos quebrados, né, porque bateram nele, né, tanto no rosto, os dedos, como você falou, mas depois de um tempo se recuperou. A gente fala, mas não é um gatilho, ele fala super de boa, né? Está rolando o processo, porque foram atrás das pessoas, né? Conseguiram pegar, principalmente o pai de família, né? Foi preso, né? Conseguiram depois. Então tá rolando todas essas coisas. Ele fala super de boa e tal, né? E também não mudou em nada os nossos comportamentos, sabe? A gente continua dando carona para as pessoas, a gente continua conversando com pessoas desconhecidas. Espero que elas não tentem mais nos matar, mas, né? Ainda temos uma relação muito próxima lá na nossa região. Foi um caso específico, porque não era dali, sabe? A região do Vale do Ribeira, ela é cortada pela BR-116, então é muito comum terem viajantes. Então era algo assim, era uma família viajante, e aí meu tio encontrou com elas na hora errada, no momento errado. Uhum. Mas está tudo bem hoje. Ai, que bom. E a outra história de arrepiar também é da boneca que tinha os pés Gastos. gastos. Amo, amo, Meu amo. Deus. Ainda vou transformar essa história num quadrinho, assim, sabe? Alguma coisa. A boneca dos pés gastos, que, fazendo um resumo aqui para o ouvinte, mas depois você pode procurar todinha lá no Mundo Freak. A minha amiga, minha melhor amiga, que era minha vizinha, então eu vivi essa história, né? Não é uma história que me contaram, eu vivi essa história. Ela tinha uma filha de 5 anos e estava grávida do segundo filho. Assim que o filho nasceu, para a menina não ficar com ciúmes, o tio deu para ela uma boneca. E era aquelas bonecas do tamanho de uma criança real, uma boneca grande, né, para fazer companhia com a filha dela.
E aí, a filha dela ficou tanto tempo com essa boneca que ficou uma relação meio estranha, sabe? A menina não tinha mais amigos, não queria saber de brincar na rua, nem com os vizinhos, começou a ficar só com a boneca, com a boneca. E aí começaram a achar estranho. E, paralelamente, o recém-nascido, né, o irmão dela, começou a ter certos problemas, né? Ele chorava, gritava. Aí, cada vez que levava para o hospital, ele não tinha nada. Chegava em casa, ele chorava, gritava de novo até que a minha amiga chamou uma missionária, né? Uma mulher que era da igreja local ali, que fazia trabalhos sociais e trabalhos espirituais na casa das pessoas. Aí no primeiro começaram a desconfiar, começaram a achar esquisito, chamaram ela para ir lá na casa, para fazer uma limpeza mesmo espiritual. Aí esta mulher foi lá, né? Fez as orações dela, passou pela casa e falou para minha amiga que aquela boneca estava beliscando o filho recém-nascido dela à noite. Pelo amor. Nossa, só de arrepiar, né? Só que foi um negócio foi um negócio tão diferente que não, a família não acreditou muito. Sabia-se que tinha alguma coisa estranha, mas ficou, uma boneca, coisa de filme. Não é nada, coisa de filme, que bobeira, né? A gente não Não deram imagina, tanto né? valor. Uhum. E isso. E aí continuaram com a boneca dentro de casa. E aí coisas estranhas começaram a aparecer. A boneca aparecia de um lado, aparecia de outro, até que o irmão dela, que é meu amigo, pegou essa boneca e trancou num quartinho com cadeado, com corrente, com chave. Passou 3 dias, ele achou a boneca na sala. E aí, quando ele pegou a boneca, que ele foi brigar com a minha amiga, achando que ela tinha pego de volta, que ele virou a boneca de cabeça para baixo, os pés dela estavam todos gastos, assim, de quem estava andando no chão. Pelo amor de Deus. Assustador, assustador. Assustador. E aí, qual foi o fim? Aí, depois disso, eles finalmente queimaram a boneca para nunca mais voltar. Hoje em dia, quando eu volto para registro, né? Aí eles já não gostam de falar sobre isso, sabe? Já ficou um assunto assim meio assustador, né? A gente fala sobre isso, eles sabem que eu conto no podcast, porque eu pedi para eles para eu contar a história, e tal, mas eles mesmos ficar falando, eles têm medo, sabe? Porque foi, né, um pânico. E a filha dela, que hoje está grande, né? Às vezes ela brinca comigo, ela fala: Ira do céu, lembra daquela boneca amaldiçoada, que medo. E ainda bem que não passou para outras, né, outros objetos ou que ficou na casa. Na casa não foi. É, porque eu bem lembro que você comentava que quando você e o André, eu acho que moravam num apartamento mais antigo de São Paulo, né? Vocês escutavam muitos, eu não sei, a gente andando, barulho, eu não sei o que que era, e você soube que pelo porteiro que tinham tido 10 suicídios, não foi, naquele prédio? Isso mesmo. Era um prédio muito antigo no centro de São Paulo. Coincidentemente, ficava atrás do nosso prédio, ficava o Joelma. Ah, Coincidentemente. Mas eu não quero dizer que são as histórias do Joelma. Ele ficava na rua de trás da minha casa. E esse prédio era tão antigo quanto. E a gente não chegou a ter um caso igual esse da boneca, assim, tão direto, né? Algo tão assim. Mas vira e mexe, aquela coisa de prédio antigo, tudo cinza, lá fora aqueles corredores, sabe, uma arquitetura diferente, uhum. cheio de cantinhos e curvas, né? Então a gente escutava barulhos, escutava, sabe, sensações de pessoas passando e não era nada, né? Às Nossa. vezes até o elevador dava umas tremidas lá, todo mundo morria de medo. E aí realmente o porteiro falou, né? A maioria das pessoas que moravam ali acreditavam serem espíritos dessas pessoas, porque só que ele me falou, 10 pessoas tinham se suicidado, era um prédio bem alto, então tinha ficado uma época meio, entre aspas, comum acontecer isso. Então, se era espírito ou não, as pessoas tinham medo, e nós também, porque era um trauma muito grande ali, sabe? Ah, Ficava sim. Primeiro você achava legal, daqui a pouco ele contava do suicídio, aí você ficava triste, aí ficava meio bad. É, aí acabou, acabou com a graça. Ira, e já que nós estamos falando desse assunto de histórias macabras, de terror e tal,
Eu adoro o Aconteceu Comigo, é gostoso porque são relatos, assim, verídicos até então, né, que a gente acha que as pessoas mandam, né? Inclusive eu mandei um da minha família para vocês, deve estar na fila aí. E eu gosto muito que você fala o termo fofossusto, né? Porque são relatos gostosinho, né? Que tipo, por mais que tenha pode ser uma presença, uma entidade que espiritual, mas que traz uma coisa boa, né? É, não é isso a origem do fofossusto? É isso mesmo, esse termo já foi cunhado no programa pela gente. O Aconteceu Comigo, ele é um podcast de histórias, de relatos de mistérios, experiências sobrenaturais, experiências às vezes que não envolvem fantasma, mas são inexplicáveis também, sabe? E assim, desde o início. Ele mudou os apresentadores, mudou um pouquinho o tempo, mas ele é do mesmo jeito desde o início. A gente lê as histórias com muito respeito, com muito carinho. Às vezes a gente brinca, dá risada, mas a gente está rindo junto com a pessoa. E às vezes eu também me emociono junto. E o Fofossusto é aquele relato, normalmente é um relato familiar, que é aquele relato que ele dá medo, ele está falando sobre algo estranho, sobre algo que não deveria estar, supostamente não deveria estar ali, que normalmente são espíritos, né, de familiares que já se foram e vêm se despedir, ou se despede antes, ou aparece sonho, ou aparece na rua, que é aquele susto, mas aí você fica feliz porque alguém que você ama e você gostaria de ver. Então a gente chama de fofo-susto, porque ele é um susto fofo, sabe? Ele dá um Sim, susto na gente, mas a gente gosta, a gente se emociona, a gente até chora, mas sim. depois fica, nossa, mas é uma história de susto, né? Não, é muito gostoso, até acalenta o coração da gente. E por que que você acha que a gente se atrai tanto pelo terror, por histórias de terror, por mais que provoque medo? Olha, eu acho que principalmente falando sobre Aconteceu Comigo, onde estamos falando sobre experiências, né? Sobre relatos de algo que a pessoa passou. Pode ser verdade ou não aquilo que ela passou, no sentido da magia, da fantasia, né, do oculto, pode ter acontecido ou não, porém, a experiência que ela viveu foi verdadeira, né? Então, os sentimentos que ela teve. Então, por exemplo, no Fofossusto, a pessoa pode ter visto ou não um espírito de um avô, da avó, né? Mas assim, o que ela sentiu naquele momento, o que ela sente quando envia a história para a gente, o que a gente sente é real, né? Então, acho que a primeira coisa que nos liga, a primeira coisa que deixa tão popular é o fato de vivermos essas histórias, né? A gente se reconhecer nisso. Quando a gente consome o entretenimento, a gente se diverte, a gente ri, a gente chora, a gente passa medo, mas quando é baseado em fatos reais, isso muda completamente os cenários das nossas sensações. Então, eu acho que neste caso, né, o terror ali, seja de um fofossusto, ou seja de uma história mesmo de susto, de algum relato que deixou a gente apavorado, porque também chega, isso nos caracteriza, né, como pessoas, como sociedade, tanto é que o subtítulo, o slogan do programa é Todo mundo tem uma história. Uhum. Isso, a pessoa acreditando em religião ou não, a gente recebe muito relato de pessoas céticas, pessoas, sabe, científicas, que falam que não acreditam e que às vezes acontecem certas coisas misteriosas e essas coisas despertam em nós esses sentimentos. Então, acho que tem essa primeira relação, né, de se encontrar naquilo e de ver naquilo. E no terror, quando a gente fala de terror, seja histórias reais ou seja ficção, o terror, é muito discutido sobre isso, né, entre os grupos de terror, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres de terror e tem Uhum. quadrinistas, tem escritoras, né, tem produtoras de conteúdo de redes, né, e sempre vai e volta. Quando a gente participa de algo, tem essa pergunta, né? O que que atrai no terror, né? É muito relativo e ao mesmo tempo muito intrínseco, né? Porque o terror, ele causa medo, ele causa pânico, mas ele também causa curiosidade, né? A gente quer saber o final daquilo, né? O que que vai acontecer? Sabe aquela coisa de assistir o filme de terror e você tentar tampar os olhos e ficar com eles meio abertos porque você quer saber o que que vai acontecer? Isso também tem.
no humor, também tem na ação, mas é um time diferente. Né? Tanto que uma pessoa que estudou cinema, saberia até falar melhor, né, sobre isso, né? O formato de filme de comédia, ele tem um tempo diferente para as pessoas rirem. O filme de ação, né, aquela coisa estrondosa, né, tudo explodindo na nossa cara. E aí, o terror, ele vem para pegar a gente aos pouquinhos, né? Ele chega devagarinho, ele vai soltando umas migalhas, e aí, quando a gente percebe, está lá apavorado e querendo saber tudo o que aconteceu, né? Então, eu acho que terror e mistérios, ele tem essas duas ligações, essas ligações que todo mundo já viveu algo daquilo, ou viveu a sensação daquilo, e além dessa sensação, aquela curiosidade, né? O que acontece, né? O que acontece do outro lado, né? Existe um outro lado? Como que é isso, né? Eu acho que isso nos liga muito como pessoas e Uhum. também, né, o que eu converso com as pessoas é que eu acho que isso também diz muito mais sobre nós do que sobre aquilo que a gente tem medo, né? É, Então, o terror, ele é sobre nós, cada um de nós, e sobre como nós somos na sociedade, nas nossas violências, porque nós praticamos muitas violências, né? Contei aqui o caso do meu tio. O caso do meu tio é um caso de aconteceu comigo que não é sobrenatural, é extremamente real. Ele quase foi morto por psicopatas, serial killers, sabe? É, e isso é super real, né? Então, isso nos provoca muito, né? com certeza. Eu estava vendo assim, fazendo uma pesquisa na internet, que isso tudo que você falou tem até comprovação científica, né? A psicologia pode explicar também. A gente, como ser humano, né? A gente procura, a gente é curioso, a gente quer sentir sensações diferentes, emoções diferentes, surpreendentes. E ouvir história de terror e ver filme de terror é um jeito seguro da gente sentir todas essas emoções. E aí vem toda a parte biológica também, que nessa hora os neurotransmissores, né, disparam hormônios no nosso cérebro, né, o dopamina, quer dizer, o cérebro pro corpo, né, dopamina, adrenalina, e aí vem toda, é como para mim ver filme de terror, ouvir história de terror é como ir num parque de diversão, porque eu fico daquele e às vezes Você até fica toda relaxa. ligadaça, né? Isso. Nossa, se eu falar para você que filme de terror me relaxa, eu fico muito relaxada. Eu Esses dias eu também. tava muito nervosa, eu tava assim, ansiosa, sabe? Tava num dia com várias coisas acontecendo. E aí, sabe quando você começa a ficar ansiosa e começa a ficar meio físico, sabe? Eu comecei a ficar assim, muito sisuda, aí minha sobrancelha já tava tremendo. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo, sentei lá, botei um filme de terror, sentei, vou dar uma relaxada. E aí o filme de terror, ele era tão mais pesado do que o que eu estava passando, que aí eu esqueci daquele nervosismo, sabe? Deixei para lá e me concentrei no filme. Aí quando eu terminei o filme, eu já estava, ai, ai, agora sim, posso voltar a trabalhar, viver minha vida. É exatamente isso. Eu sinto a mesma coisa, mas faz muito sentido. Você vê, a gente vê por mais que a gente saiba que é fictício ali, e a gente vê que é uma coisa que está além, né, da nossa realidade, dos nossos problemas, e chama muita atenção. E uma coisa que eu queria aproveitar e trazer também é que eu achei muito legal, é quando você fala dessa participação do público, né, a interação do público, da comunidade com vocês, com os podcasts e tal, e isso possibilitou inclusive vocês a planejarem viagens temáticas, né, com uma agência que faz parte da comunidade do Mundo Freak, né, que antes da pandemia vocês estavam planejando viajar pelo Brasil, México e Transilvânia, não é isso? Como que Uhum, vai ser? uhum. Vai se concretizar ainda? Eu espero que sim, hein? Olha, é assim, dentro do Mundo Freak, desde que a gente começou o nosso podcast, isso é o nosso formato e a nossa decisão. Não quer dizer que todo podcast tenha que ser assim, mas nós trabalhamos os nossos ouvintes como comunidade. Então, além de grupos nas redes sociais, no WhatsApp, nas redes, a gente tem uma relação muito próxima com eles. Desde que a gente começou a fazer o podcast, a gente começou a fazer encontros em bares, aí aqui em São Paulo, que é onde nós estamos, então era mais fácil de fazer, que a gente começou a chamar de freakout, né? E começou assim, com 6 pessoas,
aumentou para 10 pessoas, e a gente foi indo de bar em bar, em bar, em bar, até que chegou uma hora que estava dando 100 pessoas e os bares não estavam mais aceitando a gente, né? Precisava ir para um local maior. E começamos a fazer encontro com pessoas em eventos, né? Fizemos 2 eventos, aí fomos fazer a SP Fantástica, que foi em 2019, foi antes da pandemia, e em 2019, a agência, a Grande Rota, através da SP Fantástica, ela foi lá, viu o nosso trabalho, eles são ouvintes do podcast, eles viram que a gente trabalha muito com comunidade, sugeriu de levar a gente para fazer viagens temáticas, onde eles organizariam tudo e levariam as pessoas, e aí cada um pagaria pelo seu, mas com um preço num pacote especial, teria gente para estar fazendo conteúdo. Aí veio a pandemia e tudo parou. Desde os eventos pequenos, eventos grandes e a viagem, né? Aí, logo que estava acabando a pandemia, já estava todo mundo vacinado, já podia se encontrar, né, dentro das ordens ordens sanitárias para a gente seguir. Fizemos a primeira viagem, que foi para Quixadá, no Ceará. Foi uma viagem super legal, tivemos a primeira experiência. Ela não foi tão grande quanto deveria ser lá atrás, quando a gente começou a planejar. Né? Primeiro que ainda estava em resto de pandemia, então estava todo mundo com medo, algumas pessoas sem dinheiro e tal, mas ali a gente já sentiu a presença do público e o interesse. A Grande Rota levou a gente para passeios muito legais, fomos ver lugares de avistamentos, fomos conhecer histórias lá em Quixadá, conhecemos toda a história do local, tanto história de mistério quanto histórias da cidade. Foi um evento muito rico. Esse ano a gente voltou a fazer os eventos presenciais, então nós fizemos 3 eventos com o Aconteceu Comigo, em formato de teatro, e fizemos um do Magicando. Esses eventos, tanto a viagem quanto os eventos, ainda são pequenos para a gente testar como que está sendo essa volta das pessoas, né? As pessoas já estão saindo de casa, mas o país teve uma quebra muito grande, então tem muita gente desempregada, muita gente com pouco dinheiro. Não que antes estivesse sobrando, mas a gente conseguia se encontrar melhor. Então, agora a gente está aumentando aos pouquinhos para que as pessoas venham aderindo conforme as suas possibilidades, né? E dentro de valores mais populares. E a gente teve um encontro no Rio de Janeiro, que foi o primeiro no Rio de Janeiro agora. Eu pensei que ia ser 15 pessoas. Apareceram 50 pessoas, não tinha onde colocar mais gente. Aham, eu vi os stories. Nossa, foi uma loucura. E a festa de Halloween agora a gente anunciou, esgotou em uma semana. Aí eu abri mais um Não, pouquinho, não avisei, esgotou de novo e esgotou. acabou. E Nossa. aí E já vai tinha ser esgotado. onde? Vai ser aqui em São Paulo, vai ser no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, que é o mesmo local que a gente fez Uhum. Aconteceu Comigo ao vivo. Uhum. Então ele é um bar-teatro. Aí vai ter DJ, vai ter um drink especial para a noite, né? Vamos fantasiados, né? Vai ser mais uma festa. Vamos estar apresentando, mas não vamos fazer o programa ao vivo. Vamos só estar interagindo e conversando com as pessoas. E aí, ano que vem, voltam as viagens. Aí a gente vai conversar com a Grande Rota, ver como que a gente vai começar. Temos previsão aí de passeios assombrados aqui no Brasil, né? E depois para fora do Brasil também. Nossa, muito legal. E onde seria? No México e na Transilvânia? Olha, a gente deve refazer todos os planos, porque quando nós estávamos vendo foi antes da pandemia e mudaram algumas normas internacionais pós-pandemia. Então, mesmo hoje, com o vírus controlado, a pandemia controlada, algumas regras ficaram estabelecidas. Então, a gente teve uma reunião esse ano com a Grande Rota, né? Aí eles passaram para a gente. O México é um país que mudou bastante coisa, então não está mais fácil de entrar, a gente não pode ir mais direto. Antes era mais fácil, eles já conseguiam levar a gente. Uhum. Então, a Transilvânia também. Então, agora a gente deve selecionar alguns outros lugares, mas a primeira coisa, antes de ir para fora, vai ser aqui no Brasil. Aí, aqui no Brasil, eles fazem uma pesquisa de acessos, porque aqui a gente tem liberdade de ir e vir em todos os lugares, mas a nossa dificuldade aqui são os acessos das cidades, porque a gente tem muita cidadezinha pequenininha, que não tem tanta estrutura para receber ônibus, né? Bastante gente, é, e ainda assim com locais abertos, sabe? Mesmo pós-pandemia,
a gente está priorizando locais que deem um certo conforto e segurança para que as pessoas se sintam mais seguras nesses eventos. Em janeiro, a gente deve se reunir e começar a pensar sobre isso. Dois lugares que assim, estão no nosso top one de visita aqui no Brasil é Varginha, em Minas Gerais, não tem como. A gente tem que ir lá para aquele lugar. E também em Recife, Assombrado, porque Recife também é outra cidade que, olha, a gente tem que ir, porque é muito ponto de mistério e assombração naquele lugar, viu? Que interessante. Então, essas duas cidades estão nos nossos tops. Mas tem bastante lugar aqui no Brasil, hein? Tem. Né? Você vê Registro, né? Registro é uma cidadezinha que as pessoas não Você vê. conhecem tanto, elas conhecem porque eu fico falando dos podcasts, Aham. mas é cheio de história também. Então, todo lugar tem. Mas essas duas, Varginha e Recife, estão nos nossos top do coração para visitar. Nossa, eu, não ve- eu lembro que você estava anunciando para antes era para Varginha, não era? Antes de Ia você. passar por Varginha também. A É. gente ia fazer um tour São Paulo-Varginha. A gente ia Uhum. fazer aquela coisa bem como os povos antigamente faziam de ônibus de excursão, sabe? Vai parando de várias e várias cidades. A É. gente ia parando nessas cidades. Mas aí Uhum. houve mudanças também. Teve mudanças internacionais, mas a gente teve algumas mudanças nacionais também sobre esse tipo de viagem. Então, Hum. algumas cidades que estavam na rota caíram, a gente não vai poder fazer mais. Então, isso será um outro estudo. Mas Varginha continua sendo nosso objetivo. Nossa, Chegaremos lá. tem que ter, é o point, né? Quando eu fui lá, eu passei lá com o meu pai um tempinho atrás. Nossa, é emocionante, mesmo que não tenha. Você tira foto com a caixa d'água que tem o formato de OVNI, mas só de pensar, eu lembro que eu perguntei para um frentista de um posto de gasolina, né? Falei, e aí, como que estão, né, as histórias? Porque estavam reabrindo alguns casos quando fez 25 anos do caso, que alguns militares da época estão se aposentando e começando Uhum. a falar, né? E aí ele só falou, sabe como é, né? Aqui os militares foram silenciados, não sei o quê, não podemos saber muita coisa. Só aquilo me deu Já basta, né? me deu uma emoção de falar com alguém, falei, nossa, realmente acontece, é de Acontece. Ai, que verdade. legal. Muito bom, muito bom. Não, a gente precisa ir lá, porque tem o terreno lá ainda, não foi construído em É. cima. Uhum, Nossa, a gente tem que ir lá, botar a mão no chão, tem. encostar naquela terra, sabe? Isso, tem. Sentir a emoção do lugar. Com certeza, e é um turismo, né? Pena que não engatou muito lá. A cidade em si não criou um turismo, porque seria um turismo estrondoso se fosse bem planejado, Então, investido, eu né? acho que depois dessa época, assim, ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, o tema de ufologia caiu muito na ridicularização, na TV, sabe? Foi muito escrachado esse tema. Não só esse, como outros também, né? Mas esse tema, assim, foi muito pesado. Então, os pesquisadores, jornalistas, né, soldados que naquela época estudavam e estavam envolvidos com isso, começaram, tipo assim, a fugir da mídia, se esconder. Então, eu acho que isso impactou lá em Varginha, né? E hoje tem interesse de pessoas que curtem muito. Tem o turismo na cidade, eu não sei como é que está, porque eu não fui, eu sei que tem, ainda chama atenção, mas o estudo é mais aprofundado mesmo, acho que ficou muito assim. Você tem que procurar as pessoas certas para falar com elas. E só para o pessoal ter uma ideia de como foi a São Paulo Fantástica, eu peguei aqui a descrição, o programa, na verdade, né? Que foi dia 10 de agosto de 2019, na Associação Hokkaido, né, em São Paulo. Isso, E, Hokkaido. então foi uma feira de terror, né? Foi criado pelo Mundo Freak Confidencial, né? E a missão era reunir e incentivar o público com sede de assuntos misteriosos e entrar em contato com grandes expoentes do entretenimento de terror, investigadores paranormais, especialistas do fantástico. Então tinham realmente assim profissionais que escrevem histórias de terror, fazem filme, quadrinhos. Como que foi isso? Mais do que você Ai, esperava? nossa, foi muito legal. Foi muito mais do que a gente esperava. Foi um dia de evento. Ele estava programado para ser às 10 da manhã até às 8 da noite.
e quando chegou 5 horas da tarde, a feira já não tinha mais nada, as pessoas compraram tudo, tudo. Foi muito sensacional. Nossa. Aham. Ele foi no formato de feira, onde as pessoas tiveram acesso a artistas e os produtos ali. Então, tinham quadrinistas, escritores, escultores, muita gente ali com arte, sabe, vendendo arte, arte mística, arte fantástica, né? Nós chamamos o evento de fantástico, mas ele teve muito conteúdo esotérico ali também. O pessoal sério que trabalha com isso. Tivemos workshops dentro desses temas também, então produtores de podcasts, cineastas, o Keller que estava lá dando os cursos também de tarô, sabe? Então tivemos dentro disso e rolando ao mesmo tempo mesas de discussões de profissionais dentro dessas áreas, falando sobre arte, pesquisa, sobre produtos, sobre tudo que envolve mistério e fantasia brasileiros principalmente, sabe? Tudo Nossa, aquilo que nos une. Foi assim, sensacional. A que delícia. expectativa, né, foi uma feira assim de médio porte. A Uhum. expectativa era de 800 pessoas, né, até mais ou menos 1.000 pessoas com todo o staff, todo mundo que estava ali, e nós tivemos 2.000 pessoas, sabe? Mil Uhum. pessoas a mais, né? O espaço deu conta, mas no dia que terminou, a associação falou para a gente que a gente precisaria fazer num lugar maior. Muito legal, assim, o público adorou. Foi um dia muito especial para a gente e para todo mundo que estava envolvido com a gente nesse projeto. Nossa, e vai se repetir? Como que vocês têm Olha, planejado? eu espero, hein? A gente está voltando com os eventos ao vivo aos poucos e vamos aumentando aos pouquinhos para a gente entender como é que a gente pode fazer um novo evento. Até porque aqui em São Paulo agora a gente está com os eventos muito grandes acontecendo, né? Ah, é. Então, vira uma certa concorrência, que a gente não quer ser concorrente, a gente não quer estar, não é nosso trabalho principal, né? Uhum, O evento, ele seria uma forma de reunir todo mundo num espaço só, numa oportunidade com tudo maior, né? Então a uhum. gente quer resgatar de novo o público para saber como é que o público está afim, voltar a ter essa comunidade mais, a comunidade com os produtores, além de nós, né? Com os quadrinistas, com os artistas, para que a gente possa fazer de novo uma feira de terror e mistérios. Nossa, que delícia. Até eu vou me programar se vocês fizerem para ir. Ai, que maravilha! Vou adorar recebê-la. Nossa, e é muito gostoso ver. Imagino que para vocês é muito legal ver ao vivo, né? Esse público que vocês têm tá sempre incentivando, impulsionando o trabalho de vocês, mas virtualmente, né? Então, quando vocês encontram, deve ter uma energia muito boa. Eu fiquei emocionada de ver as fotos suas no pessoal do Rio agora, esse fim de semana. Porque eu vi a emoção no seu rosto, no rosto das pessoas, sabe? Que é tão gostoso você ver, falar, ah, eles existem, ela existe. Aquela coisa, aquela troca deve ser muito bom, né? Ai, foi muito, muito legal. Tinha uma senhora lá, uma mãe, ela e a filha são ouvintes. Aí a filha não pôde ir, ela foi sozinha. E ela Uhum. estava super emocionada, e ela Oh, começou a falar tanta coisa bonita assim para mim, eu comecei a ficar emocionada também. É muito uhum. legal. Esse é o nosso maior ganho, a nossa maior felicidade em fazer podcast, não só emitir uma informação verossímil, ter uma troca, né, através do podcast, mas ter esses contatos com as pessoas, reconhecer os nossos ouvintes, reconhecer os ouvintes que são antigos, conhecer quem está chegando agora, a pessoa que começa a maratonar. E esses encontros presenciais, apesar de serem ainda muito aqui no Sudeste, muito aqui em São Paulo, porque é onde eu estou e aonde eu posso fazer. Eu gostaria muito de fazer em outras cidades do Brasil, mas eu precisaria de ajuda, precisaria de investimento, né? Aí sairia um pouco do meu controle e eu não tenho isso. Mas eu gostaria de verdade de estar fazendo no norte, nossa, que é cheio de histórias, sabe? A gente tem muito ouvinte lá e poder fazer um evento e conhecer mais ainda as pessoas, né? Uhum. Infelizmente ainda não posso, mas quem puder estar aqui, para mim, é um prazer, assim, olhar nos olhos das pessoas, abraçar as pessoas e às vezes ouvir ali mesmo as histórias delas, sabe? Porque Sim. elas falam, né, mandam no programa, mas chega na hora, encontra presencialmente, e fala de novo, e isso é muito legal. É, nossa, e saber que vocês causam um impacto mesmo positivo na vida das pessoas é muito bom. Que a gente não tem noção quando não até conhecer, né, as pessoas.
É gostoso É. demais, olha. Recentemente eu chorei no programa por causa de histórias que mandaram, fofo susto, sabe? Aquelas histórias bem Sim. familiares, e aí chegou no final, a pessoa, estou mandando porque eu estou homenageando o meu avô. Aí eu já tava. Ai. Ai, Aí vou pro presencial, as pessoas vêm me abraçar, começam a contar sobre as suas vidas também, eu começo a chorar de novo. Ai, que lindo, me manda. e é gostoso de ver que eles confiam, né? Vocês passam É, essa confiança, essa. E sim, a gente se sente íntimo, né? A gente escuta vocês é, quase todo dia, toda semana, então é muito bom essa relação que se cria, né? Essa confiança mesmo. é verdade. Isso é muito importante, meu, para quem, né, tá trabalhando com comunicação, lidar com essa verdade, com essa emoção é importante demais, é muito bom. Ira, só para finalizar, você pode falar também, porque eu sei que a senhora também é militante e politizada, que isso é muito bom também, que eu adoro escutar quando vocês, de um jeito bem sutil, fazem as críticas sociais aí, que eu acho bem pertinente. Pode falar sobre a hashtag Mulheres Podcasters, qual que é a importância disso, o que que isso te trouxe, te possibilitou? Claro, claro. Eu já fazia, antes de criar o Mundo Freak, eu já fazia podcast, já participava de outros podcasts. Eu já conheci algumas mulheres podcaster, né? As primeiras que começaram a fazer. Aqui no Brasil, dentro do evento Campus Party, que era aqui em São Paulo. Então, eu tinha certo encontro com essas pessoas e era uma coisa muito natural. E aí, conforme a mídia foi crescendo, né, as redes sociais foi crescendo, as pessoas foram aderindo, a gente acaba tanto perdendo contato e tanto não sabendo quem está fazendo o que está acontecendo. E aí, né, o Twitter, quando ele funcionava muito melhor como uma rede social tão mais saudável, também funcionava tecnologicamente. O Twitter era a rede social que tinha o melhor buscador, às vezes até melhor que o Google. Então, o uso da hashtag, ela funcionava muito bem para se encontrar conteúdos. E aí eu estava com umas amigas aqui em São Paulo, podcast, eles estavam falando sobre podcast, sobre mulheres, que a gente queria saber mais sobre mulheres. E aí eu sugeri a ideia da gente fazer uma hashtag e a gente começar a utilizar para a gente encontrar os programas de mulheres. E aí isso começou a crescer até que perdi o controle e a hashtag eu criei, mas a hashtag não é minha, a hashtag é de todas, e virou uma forma de se encontrar mulheres dentro de podcasts, fazendo podcasts envolvidas com podcasts. Né? Da última vez que eu tive uma contagem sobre isso, que foi através do trabalho da Aline Hack, porque através da hashtag Mulheres Podcast se criaram grupos, trabalhos científicos. Hoje tem várias mulheres cientistas fazendo pesquisas sobre produção de mulheres, tanto na mídia quanto outras paralelas. Isso é muito legal também, é muito bom. Hoje tem livro, eu participei de um livro também de mulheres podcasters falando sobre o início da mídia, como que foi, né? Uhum. Como que está acontecendo, que é um livro que a Aline organizou também lá pela editora Blimunda. E a hashtag cresceu dessa forma que hoje tem coisas que eu nem sei como que está acontecendo. E a última vez que eu tive a contagem, tinha 350 mulheres fazendo podcast. Isso falando de uma pesquisa que a Aline fez, mas que assim, já perdemos também, porque Uhum. agora tem vários aí streamers fazendo nas plataformas, né? E a Sim. hashtag é uma forma de se encontrar mulher e também de apoiar mulheres, sabe? Ela não é mais prioritária para encontrar, então hoje nós já estamos por aí espalhadas, já estamos num número muito maior, mas ela é importante para que a gente saiba sobre as nossas histórias, sobre como nós chegamos até aqui. Deve ser muito gratificante, né? Muito gostoso ver tudo isso que você conquistou e ajuda outras pessoas a conquistarem, né? Através dessa mídia. Queria agradecer demais por esse bate-papo, essa entrevista. E com certeza vai agregar muito, agregou muito para mim, vai agregar para todo mundo que escutar.
Muito obrigada pelo convite, pela participação. É uma honra estar aqui falando sobre podcast, sobre mulheres, falando com uma mulher que também está produzindo o seu podcast. Gostei muito do seu podcast. Um abraço especial para sua prima. Eu adorei o programa com ela. Obrigada. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou como Ira Croft. O meu podcast é o Aconteceu Comigo, que é um programa sobre histórias de relatos, de experiências sobrenaturais lá dentro do Mundo Freak. E agora, nesse mês de outubro, dentro do Mundo Freak, nós estamos lançando o audiodrama O Ruído, que é uma produção original de podcasters independentes. Muito, muito legal. Então, convido vocês para irem lá ouvir. E, mais uma vez, obrigada demais pelo carinho, pelo afeto de me convidar. Não, eu que agradeço, Ira. Obrigada mesmo, viu? Beijo. Beijo.